O som da britadeira parou exatamente ao meio-dia, mas o silêncio que se seguiu no 30º andar da torre vértice não era de descanso. Era um silêncio pesado, carregado de estática, do tipo que precede uma tempestade elétrica. O sol a pino em São Paulo castigava o concreto recém-curado, fazendo o ar tremeluzir acima das ferragens expostas, mas o frio na espinha dos 20 operários ali presentes não tinha nada a ver com a temperatura. Todos os olhos estavam fixos em 2 homens no centro da laje. De um lado estava Fábio, um engenheiro júnior de 25 anos, recém-saído de uma universidade prestigiada, vestindo um colete refletivo que parecia nunca ter tocado em poeira e um capacete branco tão polido que refletia o céu. Do outro lado estava Augusto, 58 anos, pele curtida pelo sol como couro velho, mãos grossas e calejadas cobertas de pó de cimento cinza. Augusto era um pedreiro de acabamento, contratado há apenas 2 semanas pela terceirizada. Ele usava uma bota surrada, uma calça jeans manchada de argamassa e segurava uma colher de pedreiro como se fosse uma extensão natural do seu braço. Fábio segurava uma prancheta digital contra o peito, os nós dos dedos brancos de raiva. Ele respirava de forma curta, ofegante, não pelo esforço físico, mas pela audácia do homem à sua frente. "Você acha que sabe ler isso aqui?" Fábio perguntou, a voz subindo uma oitava, quebrando o protocolo profissional que ele tanto gostava de citar. Ele apontou agressivamente para a tela do tablet. "Eu estudei 5 anos de cálculo estrutural, resistência dos materiais e dinâmica de fluidos para estar aqui. E você? Você estudou o quê? Como misturar areia e água sem deixar empelotar?" Os outros operários baixaram a cabeça. O mestre de obras, um homem chamado Tiago, fez menção de intervir, mas parou. Havia algo na postura de Augusto que impedia qualquer um de se mover. O pedreiro não estava encolhido. Ele não estava olhando para o chão. Ele olhava diretamente nos olhos do engenheiro, com uma calma perturbadora, quase entediada. "Senhor Fábio", disse Augusto, com uma voz rouca e grave que ressoou pelo andar aberto. "Eu não preciso ler o seu tablet para saber que o pilar P42 não vai aguentar a carga da caixa d'água, se o senhor autorizar a concretagem com esse traço de mistura. A armadura está densa demais. O vibrador não vai conseguir espalhar o concreto no núcleo. Vai criar uma bicheira interna. O pilar vai parecer sólido por fora, mas vai ser oco por dentro." Fábio soltou uma risada incrédula, olhando ao redor como se procurasse plateia para aquela piada absurda. "Uma bicheira interna? Você ouviu isso, Tiago?" O servente agora virou consultor de engenharia forense. Fábio deu 2 passos à frente, invadindo o espaço pessoal de Augusto. O cheiro de perfume caro do engenheiro colidiu com o cheiro de suor honesto e cimento do pedreiro. "Escuta aqui, seu velho", sibilou Fábio, baixando o tom para uma ameaça velada. "Eu tenho um cronograma. Cada hora que essa betoneira fica parada lá embaixo, me custa R$3.000. Eu não vou atrasar a obra mais cara da construtora, porque um peão com complexo de grandeza acha que entende de física. Você vai pegar a sua colher, vai voltar para aquele canto e vai rebocar aquela parede. Se eu ouvir mais um pio, mais uma sugestão, ou sequer um suspiro vindo de você, eu não só te demito, como eu garanto que você não consegue emprego nem para carregar entulho na caçamba da prefeitura." Fui claro? O vento uivou entre as vigas de aço expostas. Era o momento em que, normalmente, o trabalhador baixaria a cabeça, pediria desculpas e voltaria ao trabalho, engolindo a humilhação para garantir o prato de comida no fim do mês. Mas Augusto não se moveu. Ele apenas piscou lentamente. "O senhor foi claro", disse Augusto, "tão claro quanto o erro nesse projeto." O rosto de Fábio ficou vermelho. A veia em seu pescoço saltou. "Tiago", gritou o engenheiro, girando os calcanhares, "manda esse cara para o RH agora. E manda subir o concreto. Vamos encher essa laje agora. Eu quero esse pilar concretado antes do almoço acabar." Tiago, o mestre de obras, olhou para Augusto com um olhar de desculpas. Ele sabia que Augusto estava certo. Todo mundo com mais de 10 anos de obra sabia que aquela ferragem estava muito fechada, mas ordens eram ordens, e o medo do desemprego era o verdadeiro capataz daquela obra. "Augusto, meu amigo", começou Tiago.
Augusto levantou a mão esquerda pedindo um momento. Ele não parecia preocupado com a demissão. Ele se abaixou lentamente, dobrando os joelhos com um estalo audível e pegou um pedaço de giz de cera vermelho industrial que estava caído próximo a uma viga. Era um toco de giz grosso usado para marcar cortes em alvenaria. O engenheiro Fábio parou, observando a cena com desprezo. O que você está fazendo? Vai desenhar uma casinha para se despedir? Augusto ignorou a provocação. Ele se ajoelhou no chão de concreto bruto, bem diante do pilar problemático. A superfície era áspera, poeirenta. Com movimentos firmes e rápidos, Augusto traçou uma linha reta no chão. Não era um desenho, era uma equação. O som do giz arranhando o concreto foi o único barulho no andar. Scarrit. Augusto escreveu a primeira variável, a carga axial estimada. Depois, a taxa de densidade do aço. Em seguida, o coeficiente de fluidez do concreto, especificado na nota fiscal que ele tinha visto jogada no chão mais cedo. Fábio revirou os olhos e começou a digitar no celular, provavelmente chamando a segurança. Mas à medida que Augusto continuava a escrever, algo aconteceu. O engenheiro parou de digitar. Seus olhos se estreitaram. Augusto não estava escrevendo números aleatórios. Ele estava desenhando um diagrama de corpo livre ali mesmo, no chão sujo. Ele calculou o momento fletor. Depois escreveu uma fórmula complexa de resistência ao cisalhamento que a maioria dos engenheiros só vê nos livros de mestrado e nunca mais usa na prática. Mas o que silenciou a obra inteira não foi a matemática, foi a velocidade. Augusto resolvia as equações de cabeça, sua mão movendo-se com a precisão de um pianista. Ele substituiu as variáveis pelos valores reais da obra, não os teóricos do projeto, mas os reais, a temperatura do dia, a umidade relativa que afetaria a cura, a vibração causada pelo tráfego da avenida lá embaixo. Em 45 segundos, o chão estava coberto por 1 metro quadrado de giz vermelho. No final da equação, Augusto desenhou um sinal de igual e escreveu o resultado. Colapso em 28 dias. Ele se levantou, limpou o pó de giz das mãos na calça e olhou para Fábio. A tensão de cisalhamento na base desse pilar vai exceder a capacidade de suporte em 12%, assim que a cura terminar e a carga da laje superior for aplicada, disse Augusto, com a naturalidade de quem pede um café. O aço vai segurar por 3 semanas. Na 4ª semana, quando tirarem as escoras, o núcleo vai implodir. O prédio não vai cair, mas vocês vão ter que demolir os 5 últimos andares para refazer. O prejuízo estimado é de 4,5 milhões de reais, sem contar as multas contratuais. Fábio estava pálido. Ele olhava para o chão tentando acompanhar a lógica. Ele reconhecia as fórmulas, mas a aplicação era genial. Era intuitiva e brutalmente precisa. O jovem engenheiro tentou encontrar um erro, uma falha, um número errado. Ele suava frio. A arrogância estava sendo drenada de seu corpo, substituída por um terror gelado. Quem é você? Sussurrou Fábio. A voz dele tremeu. Pedreiros não sabem a constante de elasticidade do aço CA50. Augusto não respondeu imediatamente. Ele caminhou até sua caixa de ferramentas, uma caixa de madeira velha e gasta. Ele abriu a tampa e, em vez de tirar outra ferramenta, tirou um pano limpo e começou a limpar sua colher de pedreiro com um cuidado meticuloso. Nesse momento, o elevador de carga, aquela gaiola barulhenta que sobe pela lateral do prédio, chegou ao 30º andar com um estrondo metálico. A portinhola se abriu. Saindo do elevador, estava um homem de terno italiano impecável, usando um capacete dourado, a marca registrada dos donos da construtora. Era o Dr. Roberto, o CEO da empresa, acompanhado por 3 diretores e um consultor estrangeiro. A visita surpresa mensal. Fábio congelou. Ele rapidamente tentou se colocar na frente dos desenhos no chão, tentando esconder o giz vermelho com as botas limpas. Doutor Roberto, gaguejou Fábio. Que surpresa agradável. Nós estamos preparando a concretagem. Tudo dentro do cronograma. Roberto, um homem de 60 anos com olhos de águia, nem olhou para Fábio. Seus olhos varreram o local e pararam instantaneamente na figura de Augusto, que estava de costas limpando suas ferramentas.
Roberto franziu a testa, confuso. Ele deu um passo à frente, ignorando a mão estendida de Fábio. Professor? Chamou Roberto, com um tom de dúvida e reverência que fez o estômago de Fábio despencar até o térreo. Augusto virou-se lentamente. Ele olhou para o CEO da empresa e deu um meio sorriso cansado. Olá, Roberto. Vejo que você ainda usa esses capacetes ridículos quando visita a obra. O silêncio que caiu sobre o andar agora era absoluto. Fábio sentiu as pernas cederem. O mestre de obras, Tiago, abriu a boca incrédulo. Roberto correu, literalmente correu, em direção a Augusto e agarrou a mão suja do pedreiro com as duas mãos, sacudindo-a vigorosamente. Meu Deus, Augusto, eu não acreditava quando me disseram que você tinha largado a aposentadoria. Mas o que você está fazendo aqui? E por que está vestido assim? Estou fazendo o que sempre disse que faria quando me cansa-se da sala de aula e dos escritórios, Roberto. Respondeu Augusto calmamente, voltando para onde a verdade mora. No canteiro. Queria sentir o peso do tijolo de novo. A teoria me cansou. Mas parece que a prática aqui está com problemas. Roberto olhou ao redor, percebendo a tensão. Ele olhou para Fábio, que parecia prestes a desmaiar, e depois olhou para o chão. O CEO afastou Fábio com um empurrão leve no ombro e olhou para os cálculos em giz vermelho. Roberto era um homem de negócios, mas começou como engenheiro. Ele seguiu as linhas de raciocínio no chão. Ele viu a conclusão. Ele viu a previsão do colapso. Quem fez isso? Perguntou Roberto, a voz dura. Fui eu, disse Augusto. Seu garoto ali, o Fábio, estava prestes a autorizar a concretagem. Eu tentei avisar que a densidade da ferragem estava errada para o traço do concreto. Ele achou que eu estava ultrapassando minha função. Roberto virou-se lentamente para Fábio. A expressão no rosto do CEO não era de raiva, era de decepção profunda, o que era muito pior. Fábio, disse Roberto suavemente, você sabe quem é este homem? Fábio negou com a cabeça, incapaz de falar. Lágrimas de pânico se formavam nos cantos dos seus olhos. Este é Augusto Meirelles. Ele escreveu os 3 livros didáticos que você usou na faculdade. Ele calculou a estrutura da ponte estaiada que você atravessa para vir trabalhar todo dia. Ele é a razão pela qual esta empresa existe, porque ele foi meu mentor e meu primeiro sócio, 30 anos atrás, antes de decidir que preferia ensinar e viver uma vida simples. O som do nome Meirelles atingiu Fábio como um soco físico. Ele tinha os livros de Meirelles na estante de casa. Ele tinha citado Meirelles no seu trabalho de conclusão de curso. E ele tinha acabado de chamar Augusto Meirelles de analfabeto. Fábio olhou para Augusto. O pedreiro não parecia arrogante. Ele não estava sorrindo com triunfo. Ele apenas olhava para Fábio com uma expressão séria, quase triste. A engenharia, garoto, disse Augusto, quebrando o silêncio. Não é sobre o capacete limpo ou o tablet de última geração. É sobre responsabilidade. Quando você assina um projeto, você assina com a vida das pessoas que vão entrar nesse prédio. A arrogância é o defeito mais caro da construção civil. Ela derruba mais prédios do que terremotos. Augusto olhou para Roberto. O cálculo está no chão. Se concretarem hoje, cai em 1 mês. A decisão é sua. Eu já bati meu cartão. Augusto pegou sua caixa de ferramentas. Ele não esperou por aplausos. Ele não pediu o emprego de Fábio. Ele simplesmente começou a caminhar em direção ao elevador de carga. Augusto, espera! Gritou Roberto. Pelo menos aceite um cargo de consultoria. Vamos subir para o escritório tomar um café decente. Augusto parou na porta do elevador e olhou para trás. Ele olhou para suas botas sujas, para suas mãos calejadas e depois para o horizonte de prédios de São Paulo, muitos dos quais tinham a sua assinatura invisível no esqueleto de aço. Não, obrigado, Roberto. O café do escritório tem gosto de política. Eu prefiro o café da garrafa térmica aqui em cima. Tem gosto de trabalho. Ele olhou uma última vez para Fábio, que estava encolhido, destruído, olhando para o giz vermelho como se fosse sua sentença de morte profissional. Aprenda a ouvir quem suja as mãos, garoto, disse Augusto. O concreto não mente. A gente é que se engana. A porta do elevador se fechou, levando Augusto para baixo. No andar, Roberto se virou para Fábio. O CEO não gritou.
Ele apenas apontou para a escada de emergência. Passe no RH. Devolva o tablet e o capacete. Você não tem perfil para a minha empresa. E limpe isso antes de ir. Mas copie os cálculos para o relatório de correção. Quero que você escreva à mão cada número que ele colocou ali, para ver se aprende alguma coisa enquanto faz as malas. Fábio ficou sozinho no meio da laje enquanto a comitiva se afastava. O sol continuava a bater. O vento continuava a uivar. Ele olhou para o chão. O risco de giz vermelho brilhava como sangue fresco no cinza do cimento. Lá embaixo, na rua, Augusto saiu do canteiro de obras. Ele comprou um espetinho de carne na esquina, sorriu para o vendedor e caminhou para o ponto de ônibus. Ninguém na rua olhou 2 vezes para ele. Apenas mais um trabalhador voltando para casa. O homem que segurava o céu da cidade nos ombros, invisível, anônimo e invencível.